paz, meus queridos, bom dia! Que bom que você chegou a esse momento de reflexão. Vamos meditar na palavra de Deus. O que o Senhor tem para nos dizer no dia de hoje? Nenhum dia Deus nos deixa sem resposta. Nenhum dia Deus nos deixa sem ter uma palavra direcionada às nossas vidas. E eu quero ler com vocês o que está em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Aleluia! As respostas para os problemas que você enfrenta podem estar muito mais perto do que você imagina. As promessas de Deus, elas permanecem de pé quando nós cremos verdadeiramente nele, quando temos uma fé inabalável, ainda que as circunstâncias se agravam e parece que não tem mais jeito de dar a volta por cima. Foi assim na vida de José, que por anos enfrentou batalhas dificílimas, mas nunca teve a sua fé abalada, e por isso o Senhor o recompensou. E amados, antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe o seu comentário e compartilhe com todos os seus amigos para que mais pessoas tenham a sua fé fortalecida. Amém? Queridos, a história de José não é apenas um relato do passado, mas ela é uma fonte de inspiração para cada um de nós. É uma fonte de ensinamento, uma fonte de esperança que vai ressoando profundamente em nossos corações quando lemos a sua história. Queridos, José, o preferido entre os filhos de Jacó, ele é dotado de sonhos proféticos que prenunciam a sua futura ascensão acima dos seus irmãos e mesmo sobre nações. Mas então ele sonhou, e em consequência esses sonhos dele trazem conflito, trazem inveja, trazem sofrimento a José, conduzindo ele a um caminho de adversidades. Mas o que nós podemos perceber é nessa caminhada, a fidelidade de Deus permanece constante com José. Os dons de José o posicionam para depois, mais tarde, interpretar os sonhos de Faraó, o que eventualmente estabelece José como uma figura de autoridade no Egito. E assim, nós vemos o cumprimento dos propósitos de Deus muito além do que ele esperava, muito além das suas aspirações iniciais. A interpretação dos sonhos de José e sua ascensão ao poder no Egito são uma manifestação clara do poder de Deus, que Deus honra e exalta aquele que permanece fiel durante a sua caminhada, mesmo com todos os desafios e lutas. Queridos, então dessa forma nós podemos entender que Deus usou os sonhos como um meio de comunicar a sua verdade, não apenas para salvar José, sua família, mas também para preservar muitas nações durante um período de muita fome que aconteceu anos mais tarde. Essa história ressalta a onisciência de Deus e a sua capacidade de usar essas circunstâncias adversas para os seus propósitos redentores. Por isso, amados, através dos sonhos de José, eu e você somos lembrados a buscar a Deus, a importância de buscar a Deus para orientar a nossa caminhada em tempos de incerteza, de conflitos, em tempo de perseguição, em tempo de inveja e
de confiar na sua soberania, mesmo quando aquelas atividades, aquelas circunstâncias ou os eventos que estão ao nosso redor parecem estar além do nosso controle. Então nós vemos aqui os sonhos de José. Esses sonhos são um convite para cada um de nós para reconhecer a mão de Deus em nossas vidas, guiando-nos através dos anos, através dos nossos próprios anos de fome, de abundância. Eu não sei a situação que você está vivendo hoje. Saiba que há um propósito muito maior da parte de Deus para a tua vida. Se você permanecer fiel apesar das lágrimas, se você permanecer fiel apesar das circunstâncias adversas, se você permanecer fiel apesar de lhe faltar tudo, Deus vai te honrar. Nesse mundo que nós vivemos, tão cheio de incertezas, desafios inesperados, essa história de José e seus sonhos que nós lemos aqui em Gênesis vão oferecer para nós uma mensagem poderosa de fé, de perseverança, de coragem. Se nós lemos a história aqui, nós vemos que José foi vendido pela sua própria família, injustamente encarcerado, poderia facilmente ter desistido, poderia facilmente ter sucumbido ao desespero e achar que a sua vida não tinha mais razão de ser. Mas ele teve uma atitude diferente. Ele escolheu manter sua fé em Deus, acreditando que mesmo nas circunstâncias mais sombrias da sua vida, um propósito maior estava em ação, estava a caminho. Hoje, meus queridos, eu e você enfrentamos as nossas próprias prisões, seja a perda do emprego, uma doença inesperada, o rompimento de um casamento, a quebra de relacionamentos, filhos nas drogas, filhos longe dos caminhos do Senhor. Mas então nós voltamos para a palavra que nos orienta. Mas mesmo assim a jornada de José nos lembra que mesmo quando nós não podemos mais ver a saída, a nossa fé pode nos manter ancorados em uma rocha sólida, firme, sabendo que Deus está trabalhando para o nosso bem maior. Nós precisamos reconhecer os propósitos que Deus tem em nossos sonhos. Quantas vezes sonhamos? Não é em vão. Os sonhos de José não eram apenas fantasias. Eram visões proféticas de um futuro que Deus havia planejado para ele. Nossa vida também é assim. Deus nos dá sonhos, visões, esperança, paixões, talentos, projetos em nossos corações. E eu e você, meus amados, muitas vezes nós enfrentamos obstáculos que parecem nos desviar desses sonhos. Mas a história de José nos encoraja a permanecer fiéis, a permanecer firmes, a trabalhar com zelo, confiando que Deus vai usar todos os nossos dons para cumprir os seus propósitos. Queridos, é preciso compreender que José não apenas interpretou sonhos, ele agiu sobre eles, preparando o Egito para os anos de fome que viriam. Este é um chamado que Deus tem para nós hoje também, para sermos sábios, para sermos prevenidos, para sermos resilientes, usando os recursos, usando o conhecimento que nós temos para nos preparar, para ajudar os outros em tempo de escassez, de aflição, ou economizando para o futuro, investindo bem em relacionamentos baseados nos princípios de Deus, aprofundando o nosso conhecimento em Deus, servindo na grande comissão que é ide, anunciai,
Anunciai as palavras da salvação ao mundo que está perdido nas trevas, na escuridão, nas ciladas que o inimigo oferece. Então eu e você estamos sendo chamados para agir com paciência, com prudência e com compaixão. Essa meditação que fazemos sobre a história do sonho de José, da sua vida, sua jornada, depois ela vai nos oferecer uma rica oportunidade de reflexão sobre os nossos dias sofridos, sombrios, de ataques, de perseguições, e podemos ver como está o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus. Nós vemos aqui que Deus esteve com José em todas as circunstâncias, levando ele de um escravo a governador do Egito. Isso vai nos lembrar que Deus está conosco em nossas adversidades, trabalhando por trás de todas as cenas que aos nossos olhos parecem impossíveis para cumprir os seus propósitos. Ele nos encoraja a buscar a Deus mais e mais. Ali nós vemos que José foi dotado de sonhos proféticos. E essa habilidade de interpretar esses sonhos, o que salvou tantas vidas. E ali isso nos encoraja também a ter intimidade com Deus, para entender como nossos dons, habilidades, podem servir a um propósito muito maior lá na nossa igreja, no mundo, na família, alinhado com a sua vontade. A sabedoria de José em administrar os recursos do Egito. Nossa, isso foi tão notável, amados, que preparou toda aquela nação para anos de fome. Isso nos inspira a no nosso lar, na nossa empresa, nas contas que temos, a nós agir com prudência, com sensatez, usando nossos recursos para nos preparar e ajudar talvez outros em tempos de necessidade. Toda a história de José tem ensinamentos nas mais variadas áreas da nossa vida. Nós vemos que José usou a sua posição, sua influência para ajudar sua família anos depois e outras nações ao seu redor. Amados, isso reforça a chamada que Deus faz a cada um de nós para não enterrar os nossos talentos, para usarmos nossas habilidades, nossas bênçãos que recebemos do céu para fazer o bem para os outros, cumprindo o mandamento de amar e servir a nossa comunidade cristã. Amados, essa história do sonho de José, contada aqui em Gênesis, ela não é uma coisa que nós fechamos a Bíblia e dizemos já passou. Não, ela tem o poder de moldar nossa identidade em Cristo hoje. Oh, aleluia! Assim, José, através das suas provações, perseguições, das provações, dos triunfos, ele exemplifica a resiliência, a fé, a integridade, mesmo quando tudo está contra, que isso são atributos para todos os que são chamados, para todos os seguidores de Cristo Jesus. Aleluia. A sua jornada, ela destaca tão claramente para nós como Deus pode usar nossas experiências, tanto as boas quanto as difíceis, para cumprir seus propósitos e moldar nossa identidade nele, como filhos, herdeiro das promessas. A história de José, ela nos ensina que em Cristo a nossa identidade ela é definida, mas ela não é definida pelas circunstâncias, não é definido pelo que as pessoas dizem, mas pela nossa relação com Deus. Oh, aleluia! Por isso, meus queridos,
Como seguidores de Cristo, nós somos chamados a viver com fidelidade, perdoar generosamente, buscar o propósito divino em tudo que nós fazemos no dia a dia, sabendo que a nossa verdadeira identidade está segura em Jesus. Essa história é um lembrete para cada um de nós, é um lembrete poderoso de que a nossa jornada com Deus, ela pode sim ter provações, dificuldades, lutas, perseguições, mas ela explica também que é uma grande experiência e que isso é uma oportunidade para nós crescer em fé, em fidelidade, em caráter de Cristo, e nos ensina tanto sobre o perdão, sobre a persistência, sobre a resiliência, sobre a importância de interpretar corretamente os tempos, as estações da vida que nós passamos à luz da vontade de Deus. Quando nós temos a presença de Deus em nossas vidas, meus irmãos, não vai haver mal que vai nos abalar. Não. Você não vai ficar desesperado, pois a paz que o nosso Deus nos oferece nos faz andar por cima dos problemas. Se nós abrimos a palavra do Senhor em Abacuque, nós vamos ver que diante das incertezas ele declara: mesmo que a figueira não floresça e não haja uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Oh, glória! O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os de um cervo, faz-me andar em lugares altos. Oh, glória! Amados, se o Senhor está contigo, não há por que temer diante da adversidade. Ele garante paz, ele garante calmaria. Assim como o Senhor foi com José, trazendo bonança em meio às dificuldades, ele é contigo. Enquanto a solução do problema não chega, faça como José, permaneça fiel, íntegro, reto, caminhando rumo aos planos de Deus, e abra os olhos para enxergar o que ele tem feito por ti até aqui. Continue firme em sua presença. No tempo dele, os planos dele para a sua vida se cumprirão, exatamente assim como se cumpriram na vida de José. Tenha sempre um coração grato, tenha sempre um coração rendido ao Senhor, porque com certeza Deus nunca te desamparará. Deus te abençoe e te cubra das mais ricas bênçãos do céu.